Voltamos com o nosso programa Ante os Tempos Novos e hoje enfocando a figura querida de Chico Xavier e a sua obra, alguma coisa que nós possamos transmitir para aqueles que nos estão assistindo. Nessa parte final, nós vamos trazer, então, o trabalho de Chico quando ele vai para Uberaba, em 1959. Ali, Chico Xavier continua sua tarefa psicográfica e depois atendendo ao povo. É exatamente em Uberaba que Chico começa a receber aquelas cartas de parentes desencarnados, de mães aflitas que iam pedir ali uma ajuda, alguma notícia dos seus familiares. E Chico, com a sua mediunidade, que é uma mediunidade que tem uma especificidade, que é a de receber mensagens com datas, com nomes, com localidades, porque isso é uma especificidade mediúnica. Não são todos os médiuns que têm essa especificidade. Pelo contrário, são raros aqueles que têm a condição desse tipo de psicografia. E Chico vai produzir ali um trabalho maravilhoso. O que também se torna assim, muito espetacular na vivência do Chico é exatamente como que ele enfrentava os testemunhos. Ele relata, eu tenho um livro que escrevi sobre Chico Xavier, que tem o título de Testemunhos de Chico Xavier, lançado pela Federação Espírita Brasileira. Nessa obra, o próprio Chico vai dizer dos testemunhos, das perseguições. Ele foi muito perseguido, claro, aqueles que não admitiam a comunicabilidade dos espíritos, que não admitiam a imortalidade da alma, a sequências, reencarnações, a continuidade da vida, esse entendimento que nós somos imortais, porque Chico sempre esteve com Jesus e com Allan Kardec. E Emmanuel, o seu mentor espiritual, tinha sempre o cuidado de mencionar: Chico, se eu me afastar de Jesus e de Kardec, você fique com Jesus e com Kardec. Outra coisa que também Emmanuel sempre pedia em relação ao seu médium, Chico Xavier, era disciplina. A disciplina precisa ser uma disciplina férrea. E, a partir daí, o médium está na sintonia com o mundo espiritual, especialmente com seu guia, com seu protetor espiritual, que cuidou de toda a sua obra. Isso foi a tarefa de Emmanuel, que ao longo de toda a vida de Chico Xavier esteve sempre presente. Esses médiuns que possuem um guia, que estão orientando a sua tarefa, e no caso Chico, são médiuns que têm uma missão a cumprir. E é uma missão que exige todos esses cuidados que nós acabamos de mencionar, que o próprio mentor exige, o próprio guia exige. E Chico levou, por 4 vezes diferentes, bofetões no rosto, porque ele não conseguiu, ou não foi o pedido da pessoa para uma mensagem de um ente querido, não foi atendido porque o espírito não veio. Chico sempre dizia: o telefone toca de lá para cá. Não somos nós aqui que ficamos pedindo aos espíritos e eles possam vir, eles venham, eles nos atendam. Mas eles vêm espontaneamente, fazendo uma ligação com o médium, uma sintonia. E, no caso, dentro de uma programação espiritual, que era o caso desse nosso querido Chico. Portanto, ele levou essas bofetadas no rosto, porque a pessoa ficou irritada devido ao fato de Chico não ter psicografado a mensagem do seu ente querido. Só que essa pessoa não tinha realmente o conhecimento que nós aqui, no plano terreno, não podemos forçar os espíritos a trazer as mensagens e a trazer as comunicações. Isso é algo espontâneo. Muito bem. O testemunho de Chico Xavier, portanto, fez com que a sua vida fosse cada vez mais pública nesses atendimentos às pessoas durante décadas e décadas de anos,
Portanto, a sua vivência, a sua figura se tornou cada vez mais realçada. Por isso é que ele se tornou o maior brasileiro de todos os tempos, devido exatamente a isso, ao amor que ele transmitia às pessoas, aquela ternura, aquele carinho, que era algo que vinha do seu mundo íntimo. Portanto, Chico foi um missionário autêntico, dando testemunhos de uma vivência cristã. Porque nós sabemos que Jesus legou para a humanidade o Evangelho, a Boa Nova. E com isto, nos ensinamentos de Jesus, nós vamos encontrar exatamente o tipo de vivência de Chico Xavier. Uma vivência pautada no amor, no perdão, às ofensas. E a pessoa que ele dava o perdão, que ele perdoava, era um fato para ele de libertação. Porque Chico, afinal de contas, estava acima dessas coisas. Mas a pessoa que ofendia, a pessoa que magoava, essa necessitava saber que houve esse perdão para que ela também pudesse prosseguir na sua caminhada. E isso Chico fez várias vezes e também deixou um legado de mensagens. São mais de 400 livros psicografados. Esses livros, cada um com conteúdo diferente do outro, claro, com espíritos os mais diversos, denotam no conjunto os ensinamentos de Jesus, agora à luz da doutrina espírita. Portanto, é uma obra que merece ser sempre lembrada, ressaltada, porque nós necessitamos desse tipo de vivência como exemplo. Nós temos aí tantas figuras que são públicas, não é? E que às vezes os jovens seguem, é natural, são atores, atrizes, cantores, e todos nós temos as nossas preferências, mas nós precisamos saber daquelas almas que deixaram um exemplo edificante na vivência dos ensinamentos do Cristo, porque o mundo necessita de Jesus. O mundo, dentro de toda essa crise e dessa violência que vem atravessando, necessita conhecer mais de perto os ensinamentos do Mestre, para que possa, então, vivenciá-los. Chico fez isso muito bem, deixou, quando partiu, não é, para o mundo espiritual, um legado também de luz, uma caminhada luminosa. Hoje, no mundo espiritual, ele é um exemplo de espírito de luz, porque fez por merecer isso. Quando no mundo espiritual, é claro que aquele que teve esse tipo de vivência vai se encontrar de uma forma bela, não é? Como um espírito iluminado, que é o caso de Chico Xavier. Nós recomendamos que os nossos telespectadores conheçam a obra de Chico Xavier e vão encontrar também o bom humor, porque Chico era uma pessoa muito bem-humorada e uma pessoa de pensamento positivo. Fica assim, portanto, a nossa homenagem no programa de hoje a Chico Xavier, que nós estamos nos despedindo dos nossos telespectadores, desejando muita paz para todos.